Bom dia, pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 6. A gente entrou num estudo muito forte, muito bom sobre como que os demônios agem. A gente falou sobre os demônios que influenciam, quem eles eram, né? Você já aprendeu quem eles são. São aquela terça parte de anjo que caiu com Satanás ou com Lúcifer, né? E o que eles fazem, como eles influenciam. E nas últimas 2 semanas falamos sobre possessão, como que existe uma caixa de demônio que possui a pessoa e o que ele faz com essa pessoa, né? O endemoniado gadareno largou a família e foi morar dentro de um cemitério, por exemplo. Você vê a pessoa às vezes meio enlouquecida, a pessoa fala que é loucura, vai prender-lhe, às vezes é uma entidade que fez aquilo com aquela pessoa. Bom, hoje eu comentei que eu queria passar a falar de oração e jejum com vocês. Por quê? Porque Jesus falou, tem casta de demônios que só sai com oração e jejum. Então hoje nós vamos falar sobre jejum e sobre oração. Hoje eu vou falar especificamente sobre jejum, tá? Eu até tenho feito esses cultos num ato de fé. 1 hora antes desses cultos eu entro em jejum. Então o culto começa às 8, 7 horas eu entro. O culto começa às 14, 13 horas eu entro. O culto começa às 19, 18 horas eu entro. E eu fico em jejum 1 hora antes e durante todo o período do culto. Eu fico em jejum. Para quê? Porque tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Então eu entrei nesse ato de fé com vocês, além de fazer você entender como que o demônio age, quem eles são, como que ele influencia. Eu lembro até de ter comentado que tem pessoas que estão enganadas, porque assim, pessoas que aceitaram Jesus, vieram para a igreja, algumas até fazem a obra, como eu, e a pessoa pensa assim, o diabo não pode mais comigo, no sentido de nada, realmente não pode. Aquele que é de Deus se conserva e o maligno não lhe toca, diz a Bíblia Sagrada. Mas o problema é se conservar. Olha o que o texto fala, depois o pastor vai colocar na tela esse texto para você aí. Aquele que é de Cristo se conserva, aquele que é de Cristo, ele vai se conservar, e o maligno não vai tocar nele, né? Então assim, se eu consigo me conservar firme com Deus, não tem como ele me tocar, não vai me influenciar, não vai fazer nada. Mas como é difícil se conservar nesse mundo aí, muita gente, mesmo sendo de Deus, você vê muita gente até fazendo a obra, dá para perceber influências malignas. Ele continua, já que ele não pode possuir a pessoa, influenciando a pessoa. Entende? Eu até lembro de ter comentado com vocês, o Lúcifer foi um grande influenciador. Um grande influenciador, porque ele perde o trono dele lá nos céus, que ele queria estar acima de Deus, ele cai, mas ele consegue trazer com ele a terça parte dos anjos. Olha como é que o bicho era influenciador. E ele continua usando essa prerrogativa dele para influenciar até os crentes a fazerem besteira, adulterar, largar casamento, abandonar casamento, ser violento, fazer besteira, cair em pecado. Você tem que vigiar para não cair em pecado. Aquele que é de Cristo se conserva e o maligno não lhe toca. Amém, Jesus? Não acharam ainda? Eu falei que o pastor ia achar esse versículo para colocar. Que demora. Não, tudo bem. Então vamos entrar na mensagem de hoje. A mensagem de hoje é Mateus 6. Mateus 6, versículo 16. Eu vou falar de jejum hoje, tá? Agora vamos falar só de jejum e oração. Já falei sobre os demônios, vamos falar de jejum e oração, porque Jesus falou que tem casta de demônio, família de demônios, que só sai com oração e jejum. Versículo 16 diz assim, de Mateus 6, 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, abatidos, né? Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então aqui tem uma grande direção de Deus, de como eu devo jejuar. É com alegria. Entende? Eu não adianta ficar jejuando para mostrar para as pessoas.
Eu não jejuo para mostrar para vocês, eu jejuo para o meu Deus. Ah, mas o senhor falou. Falei porque eu estou num propósito para te abençoar. Mas esse jejum é dedicado ao Senhor, não é dedicado às pessoas. Não adianta você pastor, tem uma pessoa enferma lá na minha família, e eu estou me sentindo muito bem. Não, eu preciso melhorar minha vida com Deus, porque eu quero lutar contra essa enfermidade. Então você vai jejuar a Deus, vai dedicar um jejum a Deus, para melhorar a sua comunhão com Deus por aquela pessoa. Mas você não precisa chegar para aquela pessoa que está doente e falar assim: ai, estou jejuando, olha o meu rosto, estou com uma fome de dar dó. Você não vai mudar aquela pessoa, ela não vai ficar curada porque você disse para ela que está jejuando ou tentou mostrar para as pessoas. Jesus chamou de hipócrita, entende? Artista, essa pessoa é uma artista, um hipócrita. Não estou chamando artistas de hipócritas, isso aqui é o que significa, né? Hipocrisia é aquela pessoa que fazia artes nas praças antigamente. Então, hipócrita são artistas. Por quê? Porque eles demonstram uma coisa que eles não são. Eles atuam, né? Eles atuam. Então, por isso, hipócrita. E serve para a gente essa palavra, para as pessoas. Porque a gente, às vezes, mostra uma coisa que a gente não é. Então o jejum não é para as pessoas ficarem olhando para você, como ela é de Deus, como está sofrendo para jejuar. Não. O jejum é para você dedicar a Deus. Amém, Jesus? Para que Ele possa lhe abençoar, para que você possa ter uma comunhão maior com Deus, e é importante fazer. Pastor, mas eu não consigo fazer porque eu passo mal. Mas não precisa fazer muito. Eu estou fazendo 1 hora antes só do culto, é pouca coisa. Para quem já fez 72 horas de jejum como eu, é pouca coisa. É 1 hora antes e durante o culto. Então eu estou falando aí de 3, 4 horas, não 3, 4 horas, mas 3 horas mais ou menos, jejuando. Durante 3 vezes, toda sexta-feira, e domingo toda manhã. Eu estou fazendo também, mas é outro propósito. Amém, Jesus? Então eu quero que você entenda que o jejum, ele não tem que ter hipocrisia nele. É simples, eu não estou bem com Deus, eu quero jejuar. Ou eu estou bem, mas quero ficar melhor na minha relação com Deus, eu vou jejuar. E vou jejuar. E não preciso ficar espalhando para todo mundo. Não, estou em jejum, hein? Olha, estou em jejum, hein? Não, nada disso. Agora é um propósito com Deus. Amém? Agora, a mensagem vem depois. No 17 e no 18. A mensagem está aqui, ó. 17. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, esteja pronto, né? Não é aquela pessoa que está toda cansada, suja. Não, toma um banho, unge a cabeça, limpa o rosto. A pessoa tem que te ver disposta. Nem parece que você está jejuando. Você está lá alegre, sorridente. Pastor, mas não, tem que ser desse jeito. Ninguém tem que ficar criando, vendo você sofrendo. Agora, 18. Para não pareceres aos homens que jejuas. Então ninguém precisa saber. Mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto. O que ele vai fazer? Então fala assim comigo: o jejum tem recompensa. Isso Deus colocou no meu coração e acabou, irmãos. No jejum tem recompensa. Qual é a recompensa? Quando você aprende a jejuar, você aprende a se consagrar a Deus, você tem uma proximidade de Deus. Não é que você não seja de Deus, você é de Deus. Você é de Deus. Mas aí você vai jejuando, é uma consagração. Esse jejum você está dedicando ele a Deus, isso é uma consagração. Então quando você está se dedicando a Deus, querendo ou não, você vai se aproximar ainda mais. E quanto mais próximo, melhor. Amém, Jesus? Se Ele é o meu galardoador, Ele é que me premia, Ele que me abençoa, Ele é o meu abençoador, quanto mais próximo dEle, melhor. Então, se consagrar a Deus é importante. Amém, Jesus? De vez em quando, fazendo um jejum, ou todo mês fazendo um propósito, uma data certa, uma hora certa, um dia certo para fazer, uma vez por semana, não sei quando, mas todo mês, está sempre fazendo, isso te aproxima de Deus. Isso faz com que você sinta mais a direção dele. A revelação vem
sobre você, por tudo que você lê na Bíblia, você sente a presença dele na hora da oração, você fica mais próximo dele, a tentação vem e não te pega. É a pior coisa que tem para o cristão, quando a tentação vem e pega, né? Eu falava do Davi esses dias, no Salmo 101, ele fala, nada se me pegará. Nada, também eu não vou colocar coisa a mais diante dos meus olhos, mas nada se me pegará, Salmo 101, versículo 3, ele fala, nada vai se pegar a mim. Então era um homem que se consagrava a Deus, a tentação, o pecado, o vício, sei lá qual é o pecado, vinha e não pegava ele, ele ficava livre daquilo, ele não entrava na dos outros, né, como a gente fala, né? Quer dizer, alguém podia oferecer alguma coisa para o Davi, e ele, não quero, não preciso disso não, eu tenho uma dose mais forte que é Jesus, não tem isso não. Mas você quer? Não quero. Um dia que ele não vigiou, que ele ficou em casa em vez de guerrear, ele caiu feio, quer dizer, não se consagrou naquele dia. Está dando para entender, sim ou não? Até aqui tudo bem? Então vamos lá, tem mais um texto que eu queria falar contigo. A mensagem é essa, tá? O seu pai está oculto, você não pode vê-lo, não é palpável, não é visível, mas em oculto ele vê. Então ele vê o que está oculto em mim. O que está oculto em mim? Você consegue me ver aqui? Consegue. Mas consegue ver minha alma? Não consegue. Consegue ver meus pensamentos? Não consegue. Só que ele está oculto, eu também não posso vê-lo, nem apalpá-lo, nem tocá-lo, mas ele também vê o que está em oculto. O que você não consegue ver em mim, ele vê. Então não adianta eu querer dar uma de 7-1 para cima de você, porque o que você não vê em mim, Deus vê. Amém, Jesus? E ele que está oculto, ele sabe se eu estou jejuando com uma intenção correta, com a intenção do coração correta. Eu não estou jejuando para mostrar para vocês que eu sou mais de Deus do que outros pastores, não, eu estou jejuando com um propósito. Então ele vê oculto, sabe da intenção do meu coração, então ele me recompensa. Então no jejum tem recompensa, quando a gente faz corretamente. Está dando para entender então? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Quando o jejum é feito corretamente, com um propósito, e não só para se mostrar para os outros, você se aproxima de Deus e Deus vê o que está oculto, porque Ele está oculto, e Ele vê tudo que está oculto. O que eu não posso ver em você, o que você não pode ver em mim, Ele vê. E aí Ele vai abençoar segundo o que Ele vai ver no nosso coração. Amém, Jesus? Não é segundo a nossa necessidade. Uma coisa a gente tem que tirar da cabeça, desmistificar, arrancar do nosso pensamento. Deus não opera porque você está necessitado, senão não tinha ninguém necessitado aí fora. Deus opera quando Ele olha dentro de você e vê o coração sincero, aí já era. Aí sua vida vira e se torna uma bênção. Amém, Jesus? Quando Ele olha para você e vê o que está oculto, e o que está oculto Ele gosta do que Ele vê, já era, irmão. O Senhor vai entrar na sua vida de uma tal maneira e vai revirar a sua vida e vai te abençoar. Mas Ele olhou e agradou. Ele olhou e agradou. Ele olhou e agradou. Se Ele fosse operar só porque você tem necessidade, não tinha nenhum necessitado aí. Não tinha ninguém doente, não tinha ninguém com dificuldade financeira, não tinha ninguém necessitado. Ele vai suprir sua necessidade, mas primeiro Ele vai ver o que está oculto, e ali Ele vai te premiar, Ele vai, como diz aqui a Bíblia, te recompensar. No jejum tem recompensa, tá? No jejum tem recompensa. Vamos lá então, Isaías 58. O profeta Isaías vai falar um pouco sobre jejuar, no capítulo 58 do livro dele. Semana que vem eu falo de oração. Hoje eu vou falar de jejum. Nas próximas 2 semanas eu quero falar. São 2 mensagens sobre oração que eu quero dar para vocês. Pode vir preparado semana que vem que o bicho vai pegar. Em nome de Jesus, no bom sentido, né? Não é o bicho, não. Você entendeu a gíria popular, né? Isaías 58, versículo 6. Acharam? Isaías 58, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi?
Olha o jejum que Deus escolheu. Que soltes as ligaduras da impiedade. Então, tudo que está ligado a nós, tá? Que é ímpio, não agrada a Deus. Tudo que está ligado a nós, que é carnal, pecaminoso, que não agrada a Deus, eu tenho que me desligar disso. Eu tenho que desligar isso de mim. Soltar isso de mim. Aquilo que me atraía para tal lugar, para tal pessoa, para tal coisa, e eu sei que é errado, aquilo tem que se desligar de mim. Esse é o jejum que ele quer. Vamos lá. Ele fala assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. O jugo é aquela peça que pega no cavalo, no pescoço dos dois, uma carroça com um cavalo. Vamos botar uma carroça com um cavalo. Aí tem aquela peça que pega aqui para o cara segurar ali e direcionar o cavalo para onde ele vai, não é? Então, o jugo é isso. Ele está dizendo: se tem uma atadura no seu pescoço e o diabo está guiando você para onde ele quer, você tem que tirar isso. É esse jejum que eu quero. Não é à toa que nesses lugares se chama pessoa de cavalo, né? A entidade chama pessoa de cavalo, não é à toa. Porque ele coloca uma atadura no pescoço e a pessoa faz o que ele quer. O que ele quiser a pessoa faz. E ela acha que é ela que está bombando. Não, é o inimigo que está conduzindo ela para onde ele quer. Porque tem o jugo. Você sabe o que é o jugo? Entendeu? É aquele jugo, aquela madeira que coloca aqui para o cavalo obedecer. Então assim, ele fala: o jejum que eu quero é que você solte a impiedade, abra a mão, tira essa ligadura, está preso a você, está ligado a você, tira, desfaça a atadura que botou você debaixo de jugo, e que deixes livres os quebrantados. Interessante, né, irmãos? Ele fala que deixe livre os quebrantados. Aqui é os oprimidos. Então eu recebi de Deus libertação, eu tirei a impiedade, eu tirei o jugo da minha vida, agora eu estou uma bênção e eu posso abençoar. Guarda uma coisa no seu coração: toda vez que Deus te abençoa, Ele espera que você também abençoe. Dias desses atrás eu falava: eu sou uma fonte na fonte. Deus colocou isso no meu coração domingo passado, na Santa Ceia. Eu falei com vocês: eu sou uma fonte na fonte. Então Jesus é a minha fonte, agora Ele quer que eu seja a fonte de outra pessoa. Porque tem gente que só vai chegar a Ele através de mim. Você deve ter chegado a Jesus através de alguém. Eu cheguei a Jesus Cristo através da minha irmã mais velha, da minha sogra e da minha esposa. Essas três mulheres tá no mais alto conceito comigo, entende? Porque essas três foram as três que lutaram por mim. Aí depois entrou o meu irmão mais novo, que se converteu primeiro do que eu. Ele se preparava para pastor também, ele me ajudou. No último dia da minha vida no mundo, ele foi lá em casa, e eu estava em abstinência das drogas, e ele foi lá em casa, eu estava pensando em tirar a vida, em fazer um monte de besteira, e ele foi lá em casa com a esposa dele, orou por mim, deu uma palavra, e meu irmão mais novo, nos últimos dias da minha época mundana, digamos assim, meu irmão mais novo também foi muito usado por mim. Estava sendo preparado para ser pastor. No final das contas, eu me tornei pastor primeiro que ele, e logo depois ele se tornou pastor. Está dando para entender, sim ou não? Você vê que Deus usa pessoas para te abençoar? Você entendeu isso? Deus usa pessoas para te abençoar. Então, agora que você é abençoado, é uma corrente, né? Ele te abençoa, você é liberto, você tira a ligadura da impiedade, você desfaz da atadura dos seus jugos. Agora você vai começar a livrar outras pessoas que também estão oprimidas, como você um dia esteve. Ele quer te usar, irmãos. Não, pastor, está doido, eu sou só uma ovelha. Tá bom, ele quer te usar, ovelha. Não significa que você vai ser pastor. Não significa que você vai subir no altar. Significa que você vai ser uma bênção onde você pisar o seu pé. Ele quer fazer isso. É por isso que ele fala aqui, ó, que desfaça as ataduras dos justos e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Aí não é só o seu, agora o jugo dos outros também. Porque você um dia já teve no jugo, né? Agora você sabe que você pode ser livre.
Quem está entendendo? Eu estava vindo para cá, na Brasil, e eu estava pensando, muita gente não fica na igreja porque pensa assim: caramba, se eu for para a igreja, eu tenho que largar a minha bebida, a minha cerveja gelada, eu tenho que largar o meu pagode, eu tenho que largar o que eu faço. Ah, não vou para a igreja não. A igreja é legal, o pessoal é legal, mas eu vou para a igreja e tenho que largar tudo. Aí eu fiquei pensando, sabe? Porque eu simplesmente, eu não tive que largar, eu perdi o interesse. Deus entra na sua vida, não é que você tem que largar tudo. Não, Ele falou assim: vem como você está. Por quê? Porque Ele sabe que vai entrar na sua vida e você vai perder o interesse das coisas. É você que vai querer largar. Você que não vai querer mais aquilo. Você vai para aquele lugar, você vai se sentir mal. Você vai assim: isso aqui não é mais para mim não. Isso aqui não é mais para mim não. Você vai começar a perceber que tem coisas na sua vida que você achava que era o máximo. Você se apegava aquilo ali com unhas e dentes. Isso aqui é tudo, é o que me dá prazer, é o que me dá alegria. Aí você aceita Jesus na sua vida, bum, tudo aquilo desaparece. Você passa a ter nojo de certas coisas. Você começa a pensar assim: como é que eu gostava disso? Como é que eu podia gostar disso? Quem vivia em boteco antes de aceitar Jesus aqui? Quando a gente vivia em boteco, na bebedeira, droga, farra, vício e tudo, a gente sentia o cheiro do boteco? Vai lá hoje, agora, sendo servo de Deus, para tu ver. Tu vai entrar e vai sair. Caramba, que cheiro, que fedor. Você nem sentia isso, irmão. Estava tão acostumado com o ambiente que você nem sentia isso. É assim ou não é? Aí eu vim de carro pensando nessa mensagem, e eu vim pensando nisso. Falei: caramba, as pessoas não ficam na igreja com medo de que tem que largar tudo. Elas não entendem que, na verdade, quando ela aceita Jesus Cristo, não é que ela tem que largar, ela não aceita mais. Ela não consegue mais ter essas coisas na vida dela. Ela não passa a não gostar, ela passa a ter nojo de certas coisas. Não é ela largou, eu sou obrigado a largar, senão não vou me aceitar na igreja. Não. Diga amém, Jesus. E foi assim comigo, e foi assim com todos vocês que já receberam Jesus como Salvador. E aí Ele vai limpando, vai tirando, aí sai o jugo, aí sai a impiedade, aí Ele começa a abençoar, vai abençoando, aí você vai abençoando outras pessoas, Ele te abençoa, quem planta colhe, você vai plantando em outras pessoas o que plantaram em você, aí você vai recebendo, e aí Ele vem, aí você começa também a despedaçar o jugo de outras pessoas. Aí olha o versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Ele quer que você abençoe, sim ou não? Ele quer, mano. Você foi abençoado, oraram por você, te estenderam a mão. Ele quer que você comece a fazer isso também. E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne, principalmente os da família, os da tua carne. Então, 8, romperá a tua luz como a alva. É isso aqui, ó. Romperá a tua luz como a alva. Jesus entra na sua vida e te liberta de demônios, te liberta de entidades, te liberta dessas legiões de demônios que estão aí fora, e é um impacto tão grande, pá! Você olha, é outra pessoa, é outro mundo, sua visão muda, seu pensamento muda. Entende isso? Ele fala assim, cadê? Versículo 7, né? Não, o 8. E romperá a tua luz como a alva. Você já viu como é que fala? Como quando o sol começa a nascer, está tudo escuro. Não precisa nem ser na praia, não é essa coisa não. Até em casa mesmo, né? Está tudo escuro, de repente vai. De repente o sol bate, clareou tudo, é só luz. Você não precisa de luz acesa mais. Você agora enxerga perfeitamente que a escuridade foi embora. É a mesma coisa. Você recebe Jesus, recebe a libertação, você então vê aquela coisa explodir dentro de você de uma tal maneira, e você começa a olhar para a sua vida assim, você fica até envergonhado.
Assim, como é que eu podia fazer uma coisa dessa? Como é que eu podia frequentar esse lugar? Como é que eu podia ser assim? Não, não, não. Eu quero ser diferente. E Deus deixa você ser diferente. Ele começa a lhe abençoar. Então não é porque eu tenho uma necessidade. É porque eu me entreguei a Ele e deixei essa luz romper. A luz dele rompe em você. É tremenda a libertação. Isso tudo é libertação, irmão. Pode ver, ele está falando de jugo, ele está falando de oprimido, ele está falando de ligadura de impiedade, ele está falando de atadura de jugo, é tudo libertação, é tudo um trabalho de libertação. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente vai ser curado. Primeiro a alma, espírito, depois o corpo também. Tá? Alma e espírito primeiro, depois corpo também. A tua cura brotará apressadamente, e a tua justiça irá diante da tua face. Então Jesus está sempre ali perto. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te... só depois de tudo isso. Olha o jejum que Deus quer da gente. Não é só ficar passando fome. Não é só parar de comer. Não adianta, por exemplo, você fazer um jejum de 3 horas, de 7 horas, de 24 horas, de 48 horas por uma pessoa. Ou por mim mesmo, se for o caso. Mas deixar a impiedade em mim. Não agir diferente. Esse jejum não vai adiantar. Porque eu não mudei minha atitude. Entende isso? Uma pessoa falou para mim um dia desse aí: pastor, eu estou fazendo 48 horas de jejum. Tá, mas continua nervosinho que só, né? Continua dando fora em todo mundo, irmão. Continua na esperteza, no 7-1, na malandragem. Não adianta fazer jejum, não. Não adianta, vai passar fome. Só isso. Vai passar fome, tem uma vertigem, vai cair no chão por aí. Vai ser direto para UPA. Tudo é UPA agora. Eu já falei, antigamente a gente tinha febre e botava rodela de batata na testa. Antigamente, né, irmão? Arrancava o tampão do dedo jogando bola lá, metia metiolate vermelho lá, e estava tudo bem. À tarde já estava jogando bola na rua de novo. Agora tudo é UPA. Não vai me dar UPA. Tudo é UPA agora. O ser humano não aguenta mais nada, irmão. Está muito mole. Está muito mole. Ninguém aguenta mais nada. Antigamente, febre era com rodela de batata na testa, né? Ou pancada era saião amassado, botava lá o saião na perna, né? A gente dava o nosso jeito, né? Mas agora tem uma leva de jovem aí que qualquer coisinha, até um espetar de dedo tem que ir para a UPA. Mas tudo bem, deixa isso de lado. Versículo 9 então. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Caramba, irmãos. Deus está dizendo que vai falar para você assim, ó: eis-me aqui. Você entendeu isso? Você vai falar assim: Deus, eu preciso de ti. Eis-me aqui. O que você quer? Meu filho. O que você quer? Minha filha. Porque você está fazendo jejum corretamente. Ele está falando de jejum. Ele está falando não adianta você se matar de fome para jejuar se as suas atitudes não mudarem. As suas ações precisam ser diferentes. Você precisa ter um propósito para esse jejum. Então eu entendo que se eu estou fraco na fé, estou caído em pecado, estou sendo tentado, eu preciso jejuar. Porque a minha atitude não está agradando mais a Deus. Eu preciso jejuar. Voltar a ser quem eu era, ou passar a ser quem eu nunca fui. E aí nessa relação com Deus mais íntima, Ele está dizendo: a minha luz vai explodir diante de você. Você vai ficar debaixo da minha luz. Não vai faltar nada para você. E a hora que você falar assim: ô Deus, eu preciso da tua ajuda, eu vou dizer para você: eis-me aqui. Fala o que você quer. Caramba, irmão. Olha a posição que Deus está se colocando diante de mim e de você. Ele está se colocando na posição de servo. É servo que fala isso. É ou não é? É servo que fala isso.
Você é pai, mãe, você grita para o seu filho: ô Joãozinho, oi mãe, oi pai, o que você quer? Pronto, é servo que fala isso. Ele está falando: eis-me aqui, pai. Ô João, vai lá e pega. Não, tá bom, pai, vai lá e pega. Ele está dizendo: eu vou ser seu servo, eu vou te atender. Quando? Quando você fizer o jejum correto. Não adianta você se matar de fome e dizer que está jejuando e está dando fora em todo mundo. Está continua no 7-1 danado, continua mentindo para todo mundo, errando feio. De que adianta fazer esse jejum? Amém, pessoal? Não esqueça que tem casta família de demônios que só sai coração em jejum. Então eu preciso aprender a jejuar. Meu Deus, glória a Deus. O Senhor fala para mim mesmo aqui, misericórdia. E Ele fala assim, ó: acontecerá isso. Presta atenção. Você tem que tirar 3 coisas da sua vida. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, que a gente já falou lá em cima, o estender de dedo. Estender de dedo, você entende, né? Apontar o dedo para as pessoas. Esquecer dos seus defeitos e só apontar o defeito dos outros, né? Aquele espírito acusador que alguns têm, né? Que só sabe acusar e não vê seus próprios defeitos. Então eu tenho que tirar o jugo, o estender de dedo e o falar vaidade. Falar coisa que não faz sentido nenhum. Tem gente que, sabe, a pessoa fala com você. Outro dia entrou uma pessoa aqui precisando de ajuda. A gente foi falar com a pessoa foi ignorante com a gente. Quem precisa de ajuda aqui? Sou eu ou você, amigo? Eu, hein? Você vir pegar ajuda e é daquela... Não, nem é assim não, filho. A gente fala muita vaidade. A gente, às vezes, deixa um reizinho estar na barriga aí, né, como fala. Aí a gente fica cheio de si, achando que faz, acontece. A gente não faz nada sem Deus, irmão. É ou não é? Sem Deus a gente não é ninguém. A gente vê aí tanta coisa estranha acontecendo nesse mundo, irmão. Você vê aquele casal lá do Espírito Santo, um garoto novo, 24, 25 anos de idade, a mulher de meia idade já, 40, vai namorar na serra, meteu o pé lá no freio de mão do carro, o carro desceu a serra, morreu os 2. Perderam a vida. As pessoas precisam ser menos vaidosas. Eu não estou falando de ser gente rica, não, de gente de vaidosa, de riqueza, não. Está no coração da pessoa. Deus quer esse jejum com a gente. Então, jejuar não é só parar de comer. Jejuar você vai fazer um propósito, vai tirar um tempo para se consagrar a Deus, mas você vai refletir nas suas ações. Você vai tirar o jugo, vai tirar a impiedade, vai começar a se limpar, se entregar a Deus. Você vai refletir nas suas ações. Aí esse jejum vai agradar a Deus. E Ele vai falar: eis-me aqui. A luz vai brilhar como a alva. Vai arrebentar. Diga amém, Jesus. E você vai se tornar uma bênção em nome do Senhor. Eu vou terminar agora lendo para você o livro de Joel, capítulo 2. Hoje eu estou falando de jejum, tá? Bem superficial, mas dá para aprender bastante coisa, eu acho. Porque semana que vem eu quero começar a falar de oração. Então a gente falou sobre os demônios que influenciam, a gente falou sobre os demônios que possuem a pessoa, e agora estamos falando de jejum, porque sem oração e jejum a gente não expulsa demônio nenhum. E certos demônios têm que ter o jejum também, é o jejum e oração. Então hoje falando de jejum com vocês. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel 2, mais um pouco à frente, está Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias,
Os 39 livros então do Velho Testamento aí estão. Acharam? Faltou alguém achar ainda, né? Vocês têm que vai aguentar cantando, então. Você fica demorando a achar o livro. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém. Pronto. Novo Testamento todinho aí na musiquinha, né? Posso ler agora? Joel capítulo 12, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso, e isso com jejuns, plural, tá? Jejuns é para sempre fazer, o jejum tem que fazer parte da vida do crente, tá? Com choro e com pranto. Então você se converte a Cristo, você se converte a Deus, se entrega a Deus. Choro e pranto significa arrependimento, irmãos. Significa humildade. Então você chora e está em prantos, chorando, você está se humilhando diante de Deus. Você está reconhecendo que sem Deus não dá. Não dá mais. Chega, sem Ele não dá mais. Eu preciso dEle na minha vida. Então quando você se converte a Ele, com jejuns, se consagrando, você viu lá o jejum. Jejum, refletindo nas suas ações, mudando as suas atitudes. Não é só jejum, não é só passar fome. Você acabou de ver isso comigo, certo? Então quando você se converte a Deus com jejuns, revendo seus conceitos, seus valores e refazendo a sua vida, choro e pranto, se humilhando, se entregando a Ele por completo. E Ele fala assim, 13, e rasgai o vosso coração. Fala com Deus tudo, não adianta ficar escondendo nada de Deus. Ele está oculto, vê oculto e te recompensa. Não é? A gente acabou de ver isso em Marcos, né? Em Mateus, né? E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e Ele se arrepende do mal. Não vai mais permitir que o mal chegue até você, né? 14. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Olha o que Deus quer deixar para a gente. E deixará, Ele vai passar e deixar após Ele uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião. Aqui no caso, no 14, é você deixando uma bênção para Deus, né? Só para confirmar, não falar errado. Você então se arrepende, você se rende, você rasga o coração, você se converte, você faz jejuns, choro, pranto. Aí você então termina se arrependendo do pecado e deixando uma bênção para Deus quando você passa uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aí no 15 ele fala, tocai a buzina em Sião, santificai o jejum e proclamai o dia de proibição. Lógico que tem todo o conceito, né, do povo de Israel aqui. E de como eles viviam, né, naquela época. Mas eu acho que jejum, eu preciso proibir na minha vida alguma coisa. É muito fácil eu querer proibir na vida dos outros. E não adianta eu falar para você, não faz, se eu faço. Não adianta eu falar, não faz isso, mas eu faço. Minha mãe fumava, meu pai também. E ele falava para mim assim, não fuma, hein? Se pegar, você for tomar uma surra, hein? Aí depois falava assim, vai lá e pega um cigarro para mim. Você acha que eu fazia o quê? Eu trazia o cigarro aceso, filho. Aí a minha mãe olhava para mim, você acendeu o cigarro? Não, mãe, eu só acendi. Que nada, tinha dado um... Tinha. E foi assim que eu aprendi a fumar, a beber e a usar drogas. Eu amo a minha mãe já foi embora, está com Jesus, meu pai já foi embora, não tem mais pai e mãe, eu não tenho nem pai nem mãe mais. Eu amo os dois. Mas boa parte dos vícios que eu tive, veio de dentro de casa.
Meu pai falava para não beber, mas tinha uma garrafa de pitu debaixo da pitu, lembra do pitu? Garrafinha, pitu. Ele tinha uma lá, embaixo da pia. Não fuma, vai apanhar. Pega lá dentro o cigarro para mim, meu filho. E ficava os dois lá na varanda e mandava pegar o cigarro para ele lá. Eu ia lá pegar o cigarro, já voltava com o cigarro na mão aceso. E quem mandou você acender o cigarro, menino? Não, pai, só coloquei no fogo e soprei. Nada, tinha puxado. Foi ali que eu aprendi a fumar. Foi ali que eu aprendi a beber. Entendeu? Isso foi para a rua. Quando eu comecei a frequentar a rua, novo ainda, já era, filho. Dali para a droga foi um pulo. Minha vida foi lá para o fundo. Pum. Aí Deus veio, pum, me levantou. Tudo que eu estou pregando para você aconteceu comigo, irmãos. Tudo que eu preguei para você hoje. Eu tenho que aprender a jejuar. Jejum não é só ficar passando fome, é mudar de comportamento. Ele falou, não, rasga as suas vestes, rasga o coração. Porque era muito normal para eles, os judeus, se humilharem rasgando suas roupas. Quando eles ficavam tristes, chateados com alguma coisa, eles clamavam a Deus, rasgavam as roupas todas. E aí não mudava o comportamento. Aí Deus falou assim, de que adianta você rasgar a roupa? Rasga o coração para mim. Seu coração tem que ser aberto para a minha vida, para que eu possa entrar. Rasga o coração. Não adianta ficar jejuando, passando fome, passando mal sem comer. Você tem que fazer o seu jejum e tem que observar suas ações, suas atitudes. Muda isso para ver se eu não vou mudar a sua vida. Ele mudou minha vida, mudou a vida da maioria que está aqui, e aqueles que não mudou ainda, ele quer mudar. Ele falou assim, eu vou dizer, eis-me aqui, irmãos. Então, ele vai se colocar diante de você. Ele vai falar assim, ó, pode vir. Eu estou aqui. Estou pronto para te abençoar. Estou pronto para mudar a sua vida. Agora, você precisa parar de rasgar as vestes e rasgar o coração. Vocês estão fazendo jejum errado. Vocês estão se consagrando de maneira errada. Vocês não têm que me convencer de nada. Irmãos, é um erro muito grande nosso. Muito grande. A gente quer convencer Deus de amar a gente. Ele já te ama. O filho dele morreu na cruz por você, do jeito que você está. Você não tem que convencer Deus a amar você. Ele já te ama. A gente pensa errado. As pessoas pensam errado. Ela quer fazer de tudo para agradar a Deus, para que Deus a ame. Não precisa. Deus já te ama. Agora ele não vai pactuar com o pecado, com a impiedade, com a coisa errada. Então você quer fazer um jejum para mim? Quer rasgar suas vestes? Rasga seu coração para mim. Aí eu vou te abençoar de monte. É isso que ele está falando. Amém, Jesus? Então vamos aprender a fazer esse jejum, irmãos. Quando você decidir, pastor, estou precisando fazer um jejum. Tá, então você tem que refletir nas suas atitudes. Entende? E de repente o seu jejum, além de você não comer alguma coisa, algo que você gostaria de comer, e você deixar de lado e jejuar, você vai deixar de ver alguma coisa na televisão, você vai deixar de andar com certas pessoas, vai parar de certas conversas, vai parar de ver alguma coisa na internet, você vai começar a moderar o seu comportamento, que você é violento, é brigão, sei lá o quê, age com falsidade, age com mentira, você vai repensar. Não. Isso não agrada a Deus. Não adianta eu jejuar se eu sou mentiroso. Não adianta eu jejuar se eu estou mentindo para meu marido, para minha esposa, sei lá o quê. Eu vou parar aqui, irmãos. E não vou voltar a falar de jejum semana que vem. Semana que vem eu quero falar de oração. Eu quero que você entenda, tá? Que o jejum, seria bom, né? Que você proclamasse um dia de proibição. Você vai ver que é bom quando você começar a proibir um monte de coisa, tirando do contexto aqui, né? Então eu vou jejuar, eu vou me proibir de comer isso, eu vou me proibir de falar isso, eu vou me proibir de vestir isso, eu vou me proibir de estar nesse lugar, eu vou me proibir de andar com essas pessoas, eu vou me proibir de fazer essa coisa aqui, porque agora eu estou nesse dia dedicado para Deus. Eu vou me proibir de ver essas coisas, eu vou me proibir de estar em tal lugar, porque hoje é dia de proibição para Deus, é dia de jejum. Então,
o jejum vai muito mais além do que simplesmente parar de comer ou parar de beber. Amém, Jesus? E se prepare, porque vem coisas grandes aí. Porque Ele está dizendo, se você fizer isso, meu irmão, eu vou dizer para você, ó, eis-me aqui, é só pedir agora. Ele entra. Não tem vício, não tem macumba, feitiço, bruxaria, magia negra, não tem nada. Não tem entidade que fique de pé quando Deus se levanta, irmão. Não tem, todos eles se prostram. Todos eles. Aí você vai ver a mão de Deus operando.